tais ou estendem-se ao longo do tecido conjuntivo e se aprofundam no corpo. Os testes de Peter confirmaram esse fato, não só em relação aos meridianos internos, mas também em relação aos principais. Ele descobriu, na verdade, que os meridianos não conversavam com a pele, mas estavam fortemente ligados ao tecido conjuntivo, que forma uma rede maciça em nosso corpo. Trata-se de uma rede de fáscia fibrosa, dura e de tecido ramificado que serve de estrutura mole, em contraste com a estrutura sólida do osso, alcançando cada célula do corpo. Como foi dito na primeira parte, o tecido conjuntivo desempenha seu papel fundamentalmente nas funções motoras, como contração e extensão do músculo. Para qualquer outra coisa, a maioria dos biólogos convencionais não presta muita atenção nele. Os biofísicos, ao contrário, estão concentrando boa parte de seus estudos nessa maciça estrutura interna. Eles acreditam que a matriz do tecido conjuntivo tem importância vital para a saúde como um todo, funcionando como uma espécie de segundo sistema nervoso por meio do qual as informações são transmitidas de modo instantâneo pelo corpo inteiro. Chegaram até a fornecer evidências instigantes de processos quânticos em ação no corpo através da treliça cristalina do tecido conjuntivo. O que Peter descobriu por meio das experiências com correspondências foi que todos os meridianos, e não apenas o do fígado, se comunicavam com pelo menos um tipo de tecido conjuntivo e muitos conversavam com diversos tipos simultaneamente. Isso era um indício de que de fato havia uma rede maciça de informações no corpo sobre a qual a biologia convencional não sabia praticamente nada. Sem que Peter tivesse essa intenção, seus experimentos estavam proporcionando um nível de especificidade ao antigo sistema chinês que ajudava a explicar a biologia do corpo tanto da perspectiva fisiológica quanto da energética. Outra das primeiras descobertas importantes de Peter mostrava de que maneira os elementos se comunicavam no corpo. Ele constatou, por exemplo, que o cálcio conversava com a maioria das células e tecidos, o que não era de surpreender, uma vez que o cálcio está envolvido em milhares de atividades bioquímicas vitais e, ao menos parcialmente, compõe o citoesqueleto de muitos tipos de célula. Outros elementos mais complexos, como o deutério, não apresentavam praticamente nenhuma correspondência, o que também não surpreendia, já que esse elemento não é importante para a saúde. Peter verificou que, em geral, os elementos que aparecem primeiro na tabela periódica, hidrogênio, carbono, boro, oxigênio, nitrogênio, sódio, magnésio, potássio e cálcio, tinham uma correspondência mais vigorosa com o corpo. A maioria dos elementos que aparecem depois na tabela periódica, com poucas exceções, não conversa muito ou nem sequer conversa com o corpo. Isso é exatamente o que se encontra na bioquímica corporal. Os primeiros elementos da tabela são onipresentes no corpo e importantes para seu funcionamento adequado. Embora as descobertas em si não fossem inesperadas nem constituíssem novidade, sua importância residia no fato de que Peter, usando procedimentos experimentais não convencionais, estava reproduzindo em um nível inteiramente energético muitos dos fenômenos bem conhecidos da bioquímica. Isso provava que o seu método experimental era viável. Em meados dos anos 1990, Peter adquirira confiança suficiente em seu método, embora ainda não fosse capaz de explicá-lo teoricamente, para tentar uma experiência um tanto extravagante. Ele brincava com a ideia de ser possível fazer a impressão da energia de um ponto de acupuntura diretamente em um líquido. Até então só havia feito a impressão de substâncias reais ou de matéria. Agora pensava em imprimir em um líquido a assinatura energética de um ponto de acupuntura, na verdade capturando o fluxo de energia de um meridiano. Peter ajustou o equipamento que vinha usando, o aparelho de mensuração do tipo eletrodérmico e a máquina de impressão, e conduziu a experiência. Foram necessárias várias tentativas para conseguir aperfeiçoar sua técnica e obter sucesso. O líquido estava ativo. Receber a impressão de energia diretamente de um ponto de acupuntura. Peter estava mais convicto que nunca de que a natureza de qualquer que fosse o sinal impresso no líquido não era inteiramente, nem majoritariamente, eletromagnética. Ninguém ficou mais surpreso com esse resultado nem mais assombrado com suas implicações do que Peter. Eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Estava louco, reconheço. Mas as inúmeras repetições do teste mostraram que algo estava mesmo acontecendo,
E não podia ser eletrônico. Então comecei a me perguntar o que estava sendo revelado e mesmo transferido. Demorei um pouco para perceber que só podia ser informação. Eu tinha de algum modo conseguido fazer a impressão de informações do corpo, por meio de um ponto de acupuntura ou talvez até do canal meridiano inteiro, num líquido. Na verdade, nem imaginava que isso pudesse acontecer. Os homeopatas afirmam que são capazes de imprimir a assinatura energética de uma substância em líquidos, usando um método que implica ciclos de diluição e sucção, mas Peter estava obtendo o mesmo resultado por meio eletrônico. Assim como os homeopatas, ele descobriu que um líquido podia reter a memória da atividade biológica de uma substância. Mas ainda, que era possível o líquido preservar a memória da informação coletada diretamente do corpo, por intermédio dos meridianos. Peter não dispunha, porém, de uma boa explicação científica para o que acabara de fazer. Embora as questões teóricas continuassem a desconcertá-lo, ele prosseguiu com as experiências com correspondências. Havia criado um método confiável de mensurar os pontos de acupuntura do corpo e de fazer sua impressão energética e queria explorar as implicações dessa nova técnica. Os experimentos com correspondências estavam revelando o tipo de informação transportada pelos meridianos, e, à medida que elaborava, de modo lento mas metódico, seu diagrama teia de aranha, Peter começava a entender que estava na verdade elaborando um mapa dos canais de informação do corpo ou, mais precisamente, de algum tipo de corpo energético estruturado, que ele veio a chamar de corpo bioenergético. Contudo, ainda não tinha a menor ideia da utilidade desse mapa. Como poderia ser utilizado em um consultório médico? Simplesmente conhecer o tipo de informação e saber por onde ela fluía não ajudava o médico a interferir nesse fluxo. Como alguém poderia detectar com segurança a energia bloqueada ou distorcida? Como exatamente esse problema energético afetaria o corpo físico? Seria possível corrigir problemas físicos por meio da interferência nas energias e informações do corpo? Eram perguntas desse tipo que o motivavam a dar prosseguimento aos ciclos aparentemente infindáveis de experiências com correspondências. Sua persistência foi regiamente recompensada no dia em que ele entendeu que os 96 meridianos que estava mapeando poderiam ser ordenados em 12 grupos. Segundo a MTC, existem 12 meridianos principais. Peter, porém, nunca presumira que existissem apenas 12 canais principais de informação no corpo, portanto trabalhava com quase 100 meridianos primários e secundários em suas experiências. Passara horas sem conta organizando seu volumoso banco de dados, tentando encontrar uma ordem e estabelecer conexões, e aplicando esquemas matemáticos a esses dados. Por mais de 20 anos estudara a antiga matemática chinesa transformacional que o I Ching formalizara em termos metafóricos. Certo dia, usando esse método, encontrou a chave que revelava um padrão. Peter explicou. Depois de finalmente entender que existia uma ordem na maneira como esses 96 meridianos internos correspondiam uns aos outros, eles se agruparam logicamente em 12 categorias. Existem 12 grupos também na medicina chinesa. Esse fato isoladamente não tem nenhuma relevância na realidade do corpo. Poderia ser simplesmente uma coincidência, embora não parecesse. Investigando correspondências, mensurando e tentando encontrar uma razão lógica para esse padrão, descobri que era possível dispor os 96 meridianos internos individuais em 12 grupos principais. Isso foi maravilhoso, porque o sistema de 96 meridianos era complicado demais para fazer qualquer coisa prática com eles, pelo menos do ponto de vista médico, mas a redução do padrão para apenas 12 grupos simplificou tudo, facilitando o trabalho. Esse foi um momento muito importante porque, quando um sistema complexo começa a ficar simples, você passa a entendê-lo. Uma estrutura principia a se delinear, e estrutura significa informação. A natureza gosta de organizar complexidades em padrões maiores mas mais simples e de categoria superior. Eu estava apenas começando a ter um vislumbre dessa categoria superior que surgia das informações que ela continha. Por razões práticas, ainda não conseguia entender o que exatamente eu estava capturando nesses testes e como poderia usar isso. Pensei que talvez se tratasse de alguma forma de impressão desses meridianos, mas ainda me debatia com muitas questões. O que será isso? Algum tipo de sinal? Não,
Ninguém pode detectar um sinal como uma corrente fixa. Várias pessoas tentaram, mas nunca foram capazes de detectar de maneira confiável uma corrente nos pontos de acupuntura. Talvez fosse algum tipo de corrente potencial? Ponderei que sim, é possível modular uma corrente, só que não fazia nenhum sentido, uma vez que, para ter uma corrente, você precisa de um campo, de alguma energia se movendo pelo corpo. Ninguém jamais provou que existe energia no corpo, apesar das várias evidências episódicas e da longa tradição de cura baseada nessa ideia. Embora estivesse refletindo acerca dos campos e aprendendo um pouco de física quântica, não conseguia descobrir como se pode obter transferência de informações. Transferência essa que deve necessariamente ocorrer para que o corpo trabalhe de maneira adequada, apenas por ter uma corrente. Eu dispunha de algo equivalente a uma estrutura e de um espaço, uma geometria do corpo energético, surgindo. O que eu não tinha nessa época era uma teoria que desse um sentido a tudo isso. Essa teoria é, muito provavelmente, a eletrodinâmica quântica. Ainda não progredira muito nessa área, por isso foi um momento grandioso quando o sistema se simplificou sozinho. Isso significava que eu estava desvendando algum tipo de estrutura interna, alguma ordem e padrão. Você consegue imaginar o significado de uma ordem e um padrão quando trabalha duro para atingir esse objetivo. Logo depois de encontrar esse atalho, Peter fez outro avanço importante em seu trabalho. Constatou que os 12 canais principais, ou compartimentos do corpo bioenergético, como os chamara no início, obedeciam a uma sequência. Cada um desses compartimentos diferia significativamente, tanto na teoria quanto na prática, dos meridianos chineses, a começar pelo fato de não constituírem meros túneis para o fluxo da energia vital, ou que, de alguma maneira, os compartimentos estavam ativamente envolvidos na circulação das informações específicas de que o corpo precisa para funcionar corretamente. À medida que investigava o relacionamento entre os vários compartimentos, Peter descobriu a existência de uma sequência preferencial, uma ordem de importância dos papéis que desempenhavam no corpo. Se a sequência não era seguida, os compartimentos não conversavam entre si, pelo menos não com facilidade. Obviamente, essa sequência tinha implicações profundas para a cura, porque indicava a existência de uma ordem preferencial que constituiria a melhor maneira de fazer o corpo sair de um estado de desequilíbrio, em que o sistema de autorregulação não funciona bem, para um estado de homeostase, em que o sistema de autorregulação está restabelecido. Por fim, constatou-se que os compartimentos do corpo bioenergético, os integradores energéticos, são não comutativos. Em matemática, você pode somar 1 mais 2 mais 3 para obter 6. Se reorganizar os números, 2 mais 1 mais 3, o resultado continuará sendo 6. A adição é comutativa, ou seja, a ordem não importa traço, mas não é assim que a energia ou a informação trabalham no corpo bioenergético. Peter descobriu que a ordem dos integradores era não comutativa, ou seja, tinha importância quando os integradores se comunicavam entre si. Se eles fossem tratados fora da ordem, haveria perda de eficiência dos elos de comunicação. As implicações para a cura seriam potencialmente enormes. Essa mudança no rumo dos eventos reavivou em Peter algumas lembranças de seu treinamento em medicina chinesa. Ele recordou que, durante seus estudos, foi-lhe dito que existem 2 sistemas para ordenar os meridianos principais e que o mais amplamente conhecido continha erros. Esses erros tinham sido inseridos no sistema intencionalmente por antigos mestres. A prova do domínio da prática, disseram-lhe, era o aluno reconhecer os erros e, assim, ser capaz de descobrir sozinho a ordem certa. Essa história antiga, que ele julgara apócrifa, revelava-se agora verdadeira, e o motivava a continuar investigando a ordem e o padrão do corpo bioenergético. Depois de definir a ordem dos compartimentos energéticos, Peter pôde aperfeiçoar ainda mais seu diagrama teia de aranha, adicionando mais um nível de detalhe ao que se tornaria um mapa, ou modelo, do corpo bioenergético humano. Peter agora já havia trabalhado mais de 10 anos em suas experiências com correspondências. Coletara uma enorme quantidade de notas e dados, e seu diagrama teia de aranha se mostrava detalhado o suficiente para apontar a existência de uma direção no fluxo de energia e de informação que ele encontrara nos experimentos.
delineava-se uma estrutura que sugeria que o corpo bioenergético humano tinha uma ordenação, uma sequência, e que a energia fluía através desse campo de maneiras específicas. Muitas culturas antigas tinham modelos do modo como a energia fluía em conformidade com determinados parâmetros, incluindo direção, ao longo de canais do corpo bioenergético. Se esses canais se distorcem ou ficam bloqueados, a energia flui devagar ou pode até estagnar completamente. À medida que o fluxo de energia se torna menos eficiente, o corpo perde a condição de homeostase e apresenta sintomas de doença. Entretanto, o trabalho de Peter levou muito além dos modelos geralmente aceitos de chakras, auras ou outros tipos menos específicos de estruturas do corpo bioenergético. A essa altura, ele se sentia bastante convicto de estar detectando campos, o que significava que, gostando ou não, havia entrado no reino da eletrodinâmica quântica, EDQ. Existem sempre dois aspectos em um sistema quântico, o real e o virtual. O campo constitui a parte real do sistema, e a informação, a parte virtual. Isso parecia fazer sentido, mas Peter sabia que, se existiam campos no corpo, eles teriam de ser capazes de transferir as informações de formas bem específicas. As informações tinham de ser enviadas ao lugar correto do corpo no momento certo, muitas vezes segundo parâmetros fixados com absoluta precisão. O eletromagnetismo por si só, ele suspeitou, não daria conta de um sistema desse tipo. Peter revelou. Em meados dos anos 1990, meu cérebro ficou simplesmente bloqueado. Eu havia atingido um novo patamar no desenvolvimento do diagrama teia de aranha, achando que ele poderia constituir um mapa do corpo bioenergético humano, mas não podia contar a ninguém. Não havia palavras para isso. Nem mesmo uma ciência para isso, pelo menos não que eu conhecesse. Não sabia o que tudo aquilo significava. Durante o dia, fazia descobertas maravilhosas sobre correspondências entre as partes do corpo bioenergético, e à noite ia para casa com uma garrafa de champanhe e celebrava sozinho, mas poucas horas depois as dúvidas me assaltavam e eu exclamava, isso não pode estar certo. É absurdo. Estava numa montanha-russa mental, mas continuava tendo uma infinidade de ideias. Estabeleci uma conexão que explicaria maravilhosamente algo sobre o corpo, algo que a bioquímica não podia explicar ou não o fazia muito bem, mas imaginava que, como minha explicação era bioenergética, ninguém daria crédito. Mas essas conexões sugeriam outras, e eu não podia parar de testar essas ideias. Queria continuar com as experiências e, ao mesmo tempo, questionava tudo. Pensava, se X é tanto, então Y deve ser tanto, e no meio da noite pulava da cama e ia testar a hipótese. Fiz isso milhares de vezes durante aqueles anos. Num momento me deixava dominar pelo entusiasmo e a curiosidade e no outro afundava em ansiedade e dúvida. Era um momento desafiador, e aquele estresse mental foi o que me fez demorar mais de 10 anos para confiar no mapa que vinha elaborando. O verdadeiro problema consistia em mergulhar a mente em meus métodos nem um pouco convencionais. Naquele momento, eu já sabia que o eletromagnetismo não era o principal no que se refere a máquinas eletrodérmicas. O principal devia ser o fóton. É necessário um elétron para ter a mediação do fóton, mas era o fóton que parecia ser o mais importante, o que transportava as informações, ao menos era o que eu suspeitava naquele momento. Cheguei a escrever para os inventores de muitas dessas máquinas relatando minhas especulações acerca de seu real funcionamento, mas nunca recebi nenhuma resposta. De uma coisa eu tinha certeza, precisava aprender mais sobre física. Estava começando a encontrar padrões em meu trabalho. Os testes com correspondências haviam mostrado que as coisas se interligam no corpo numa ordem específica, de acordo com uma sequência preferencial. O coração conversa com os rins, mas estes não respondem necessariamente ao coração. Parecia existir uma direção no fluxo dessa energia. Isso era de extrema importância. Poderia ter implicações imensas no campo da cura. Talvez os erros em tantos dos testes feitos com essas máquinas eletrodérmicas e a falta de resultados coerentes de tantas terapias complementares, como acupuntura e homeopatia, ocorressem porque o corpo não estava sendo examinado ou tratado na ordem correta. Eu apenas começava a compreender a complexidade dos compartimentos, que se tornariam o sistema de integradores energéticos.
Os integradores tratam da maneira como a informação é transferida e regulada no corpo, mas naquela época eu não tinha nenhuma teoria real e sabia que, qualquer que ela fosse, estaria necessariamente ligada à física. O Dr. Bevan Reid, um biólogo e oncologista australiano que naquele ponto de sua carreira também estava envolvido com ciência alternativa, foi meu primeiro orientador nesse campo. Conhecê-lo foi o início de um período inteiramente novo em meu trabalho. Peter conheceu Reid no começo dos anos 1990, mas Reid não pareceu particularmente interessado em seu trabalho. Embora Peter começasse a se corresponder com alguns pesquisadores de terapias alternativas, como Kenyon, da Inglaterra seria mais conveniente discutir suas ideias com alguém na Austrália, o que restringia consideravelmente as opções. Reid estava logo ali na esquina, por assim dizer, por isso Peter resolveu entrar em contato novamente. Dessa vez, Reid convidou para um encontro em que os dois discutiram o trabalho de Peter durante várias horas. Reid agora se mostrava consideravelmente mais interessado, e poucos dias depois, quando voltaram a se encontrar, Peter lhe mostrou o diagrama teia de aranha, que estava se tornando essencialmente um diagrama das ligações dos compartimentos de energia do corpo bioenergético. De imediato, Reid ficou impressionado com o sistema de conexões que Peter descobrira e com a estrutura e a geometria que emergiam de seu banco de dados, mas não com a linguagem metafísica que Peter ainda usava para explicar. Na opinião de Reid, para os cientistas ocidentais levarem a medicina alternativa a sério, os profissionais alternativos deveriam adotar o jargão científico. Segundo ele, não se tratava de fazer concessões, mas de ser prático. Assim, insistiu para que Peter falasse de uma maneira que os cientistas pudessem entender. Sem uma linguagem comum, seria improvável que os dois grupos pudessem algum dia estabelecer uma parceria frutífera. Também o incentivou a ampliar seus esforços para verificar como as anomalias que vinha encontrando no funcionamento do corpo resolveriam alguns dos mistérios não decifrados da biologia. E o instou a examinar as lacunas da biologia, porque ali encontraria caminhos úteis para seu trabalho. Durante várias horas ao telefone, quase todas as manhãs, Reid aprofundou os conhecimentos de Peter sobre biologia, oncologia, física quântica, bioenergética e muito mais. Essas conversas estimulavam Peter a refletir como jamais refletira antes e lhe davam esperança de que seu trabalho caminhava numa direção útil. Reid era um homem de espírito independente. Sentia-se seguro do próprio intelecto o suficiente para não se desculpar pela convicção de ser apenas uma questão de tempo para a medicina reconhecer que energia e informação são pelo menos tão importantes quanto a bioquímica no funcionamento do corpo e na regulação da saúde. Para Peter, entretanto, a verdadeira importância de Reid residia em sua boa vontade para fazer uma avaliação imparcial dos seus métodos nada convencionais de testes. Juntos, eles repetiram muitas das experiências de Peter com correspondências e realizaram novos experimentos. Foi de enorme importância uma experiência em particular, na qual aparentemente se elimina o elétron do procedimento de teste. Depois de muitas conversas com Reid, Peter começou a pensar mais seriamente sobre a direção e o fluxo de informações sob várias limitações espaciais. Passava horas refletindo sobre estruturas no espaço, geometria energética, por assim dizer. Reid concordava que Peter estava de alguma forma fazendo mensurações relevantes no nível da EDG. Sendo assim, então talvez a questão não fosse a correspondência entre as substâncias físicas contidas nas ampolas, mas a modificação do espaço, ou do campo, ao redor das ampolas. Peter pensava que uma correspondência só poderia ocorrer se as energias ou as informações das duas ampolas, ou das substâncias nelas contidas, fossem complementares. Agora Reid sugeria que a correspondência se daria na forma do espaço, uma espécie de ressonância espacial. Talvez, quando se correspondessem, as configurações do espaço assumissem um tipo de utilitarismo energético e biológico, no corpo físico. Em física, a energia dá a forma ao espaço. É preciso que algo estimule ou perturbe o campo EDG, som, fônons, fótons ou uma infinidade de coisas ou causas. Todos os campos, de uma maneira ou de outra, são moldados por uma força. A gravidade altera a órbita dos planetas. O binômio espaço-tempo de Einstein se distorce sob a influência da massa dos objetos.
A passagem do ar através das cordas vocais faz as moléculas de ar vibrarem, esculpindo-as em palavras distintas. Quando uma placa de metal coberta de areia é submetida a ondas sonoras, a areia se reorganiza, mudando de uma massa informe para complexos padrões geométricos. Vê figura 8.2, página 164. A natureza parece favorecer a geometria energética, de modo que não é difícil considerar a possibilidade de o corpo fazer o mesmo. Peter e Heidi começaram a testar algumas dessas hipóteses. Entre as suas primeiras experiências havia uma que procurava detectar qualquer estrutura espacial ou campos que tivessem importância para o processo de correspondência energética. A experiência também investigaria se os elétrons ou os fótons eram os principais portadores das informações durante o processo de correspondência. Eles modificaram o aparelho eletrodérmico de medição que Peter usava, de modo a acrescentar mais ampolas na plataforma de testes. Em vez de uma placa, haveria agora duas placas interligadas onde colocariam as ampolas. Eles criaram o campo elétrico e puseram uma ampola em cada placa. Sabiam que haveria correspondência entre aquelas ampolas, e essa, de fato, foi a resposta obtida, como evidenciou o movimento descendente da agulha indicadora. Então retiraram as ampolas, Heidi desconectou os fios da máquina, e as ampolas foram recolocadas nas placas. Como o indicador mostrou, a reação de correspondência tornou a ocorrer, mesmo com as máquinas desligadas. Os dois testaram esse efeito por várias horas e dias, sempre com a mesma resposta. Depois de feita a correspondência inicial em um campo eletrostático, o campo real, a energia se manteve por várias horas, mesmo quando o campo eletrostático era removido, com o desligamento da máquina, e apenas o campo virtual permanecia. Esse resíduo no campo virtual parecia afetar a matéria física. He ajudou Peter a formular uma explicação plausível. Ambos sabiam que o campo virtual, ou, mais especificamente, as informações contidas nele, tinha de ser transportado pelo campo real. Da mesma forma como as partículas virtuais surgem do vácuo porque emprestam energia das partículas reais ou do próprio vácuo, o plano virtual sempre pega carona com o real. Com a organização inicial da reação de correspondência em um campo real eletrostático, os dois obtiveram uma resposta virtual de correspondência. Depois de estabelecida, essa resposta do campo virtual persiste por algum tempo, mesmo depois de se retirar o campo real. Heidi ficou tão espantado quanto Peter com o resultado da experiência. Eles também se deram conta de que esse resultado sugeria que o efeito dependia dos fótons, não dos elétrons. Então decidiram testar essa teoria. Arranjaram uma placa de chumbo e a colocaram entre as duas ampolas correspondentes em um campo virtual. Imediatamente a indicação de correspondência desapareceu. Quando afastaram a placa de chumbo, a reação de correspondência voltou. Peter confidenciou, Heidi quase caiu de costas. Com o tempo, eles testaram vários outros metais, mas apenas as placas de chumbo, estanho, tantalo e térbio bloqueavam o campo virtual. Em mais um conjunto de experiências, Heidi teve a ideia de girar a segunda placa para verificar a existência de direção no efeito do campo virtual. Teste após teste, os dois ajustaram as placas, posicionando-as perpendicularmente, e então giraram a segunda placa alguns graus de cada vez, saindo dos 90 graus. O que descobriram os intrigou. O efeito de correspondência se mantinha só quando os campos estavam alinhados perpendicularmente. A correspondência enfraquecia quando se afastavam as placas de 2 a 3 graus em relação à posição perpendicular, em ambas as direções, e desaparecia por completo com qualquer desvio superior a 5 graus. Os testes sugeriam que a direção era importante, o que só poderia ser verdade se realmente houvesse ação de algum tipo de geometria, alguma estrutura no espaço, como Peter agora chamava, no efeito. Eles não sabiam se o resultado seria o mesmo com organismos vivos, mas, como médico de formação convencional, Heidi de pronto vislumbrou a possível relevância disso para o corpo. Certos tipos de células são dispostos espacial e geometricamente. Por exemplo, as células epiteliais, que geralmente são achatadas, cúbicas ou no formato de colunas, revestem as principais cavidades e órgãos do corpo. São lâminas de células polarizadas, o que significa que têm uma direção preferencial.
Algumas células epiteliais tendem a se posicionar perpendicularmente à membrana básica. O mesmo ocorre com as células da córnea e dos intestinos. Reid e Peter especularam se essas células direcionadas tão precisamente desempenhariam uma função no nível quântico, se teriam algum propósito bioenergético ligado de algum modo ao transporte das informações virtuais do corpo, informações que trabalham abaixo do nível da química e do DNA. As células cutâneas são epiteliais, e a pele constitui o maior órgão do corpo, aquilo que nos liga diretamente ao meio ambiente. Reid e Peter ponderaram que essas lâminas polarizadas de células epiteliais de alguma maneira definem o espaço e nos ligam às energias do meio ambiente, até mesmo às energias virtuais do cosmos. As culturas do mundo todo, ao longo da história, mencionam uma energia natural abrangente, chamando-a de Ki, Prana ou outros nomes. O Nes viria a chamar essa energia abrangente, universal, de energia da fonte. Para Peter e Harry, não se trata de uma energia cósmica desconhecida, mas da energia real da física, conhecida como energia de ponto zero, EPS, a energia do campo de ponto zero, CPZ. Como foi brevemente explicado antes, na teoria do campo quântico a EPS é associada ao vácuo, considerado como espaço vazio, o que constitui um equívoco, uma vez que a física quântica afirma que não existe espaço vazio. Comprovou-se que o vácuo, espaço cuja temperatura é a mais baixa possível, zero absoluto na escala Kelvin, está inundado de energia de vibrações microscópicas produzidas pela interação de partículas subatômicas. Na verdade, os físicos descrevem metaforicamente a EPS como um mar de espuma cósmica, porque fervilha de energia à medida que as partículas quânticas correm para dentro e para fora da existência. Eles calculam que haja mais energia na EPS do que em toda a matéria do universo. Como Peter mostraria mais tarde, as cavidades, estruturas mais ou menos vazias, constituem estruturas importantes para a coleta e estocagem da energia da fonte, EPS, ou qualquer que seja o nome que se queria atribuir. Não causa surpresa que todos os principais órgãos do corpo sejam cavidades e que sejam compostos de estruturas ainda menores, chamadas de microtúbulos, que consistem em minúsculas cavidades. As células também são cavidades e contêm muitas outras estruturas de formato tubular. As cavidades constituem estruturas eficientes para estocar, amplificar e até direcionar a energia, como discutiremos no capítulo 10. A tutela de Reid deu Peter confiança para seguir em frente com as pesquisas e forneceu os primeiros esboços de uma teoria. Embora Reid tivesse proporcionado a Peter uma base de conhecimentos sobre física, e os dois tivessem elaborado os contornos rudimentares de uma teoria envolvendo fótons e entrelaçamento quântico para explicar as descobertas de Peter. Ambos sabiam que estavam explorando áreas totalmente fora dos domínios da ciência convencional. Mas não era justamente isso que acontecia com muitas, se não com todas, das teorias verdadeiramente revolucionárias. Peter enfim aceitou que jamais pertenceria ao mundo dos cientistas convencionais e decidiu não se preocupar com a aceitação dos acadêmicos. O que mais importava era continuar investigando o corpo bioenergético e aperfeiçoando seu mapa. Assim, dedicou-se à pesquisa com entusiasmo renovado e, no final dos anos 1990, iniciou um período de intensa experimentação. Nos anos seguintes ele conheceria Harry Massey, que desenvolveria o programa de computador que colocaria os testes das energias do corpo bioenergético de Peter em um terreno experimental mais estável. Juntos eles solidificariam uma teoria abrangente da estrutura e das dinâmicas do corpo bioenergético e começariam a desenvolver os preparados, chamados de infocêuticos, que forneceriam informações diretamente ao corpo bioenergético para corrigir qualquer distorção. 6. Parceria na Califórnia. No outono de 2001, Peter foi à Califórnia para encontrar-se com Harry. Os dois tiveram longas e intensas conversas por telefone, cheias de ponderações teóricas e técnicas pontuadas por descobertas que lançaram ainda mais luz sobre o trabalho experimental de Peter acerca do corpo bioenergético humano. Quando finalmente se encontraram, o entusiasmo de sua parceria criativa só fez aumentar. Durante 10 dias conversaram o dia todo e até tarde da noite a respeito de tudo, de biologia à teoria quântica, passando por política e a praticidade do sistema de saúde. Peter descreveu para Harry as experiências que fizera ao longo dos anos,
relatou seus esforços para compreender os dados que coletara e traçou um panorama geral do que entendia ser o corpo bioenergético humano. Eles discutiram de que modo o corpo bioenergético poderia constituir o mecanismo por trás da saúde. Até então, por exemplo, Peter já havia refletido profundamente acerca das sequências de compartimentos do corpo, as rotas de informações semelhantes aos meridianos que viriam a ser chamadas de integradores energéticos. Ele percebeu que existia um grande campo energético, ver capítulo 9, mas constituído de várias estruturas de subcampos, a agregação de todos os impulsores energéticos, integradores energéticos e assim por diante. Todos esses subcampos pareciam conectados numa única grande alça de feedback que poderia ser considerada uma grande onda do corpo bioenergético. Em termos de integradores, o compartimento 12 parecia estar no final da onda cheia do corpo bioenergético, e o compartimento 1, no princípio. Se houvesse uma distorção ao longo dessa sequência de compartimentos de 1 a 12, então a informação distorcida voltaria do final da onda para o começo, no compartimento 1. Esse contínuo fornecimento de informação desvirtuada dentro da onda cheia do corpo bioenergético gradualmente provocaria a perda da homeostase no corpo físico. Peter, assim como Henri, refletira muito sobre os mundos real e virtual. Ao longo dos anos, na Austrália, passara horas caminhando com seu cachorro pelas montanhas, pensando em como integrar esses dois mundos. A maioria das pesquisas realizadas em bioenergia concentrava-se no eletromagnetismo e nos biofótons emitidos pelas células dos organismos vivos, mas ele não achava que esses fatores pudessem ter um papel relevante na troca de informações no corpo bioenergético. Peter disse: "Isso me intriga desde a época de Reid, como o real e o virtual se conectam. Como conversam entre si. Essa questão me ocupou por mais de 5 anos. Obviamente não é possível haver dois mundos. Existe um mundo, talvez com dois aspectos ligados. A terrível dualidade. Não queremos isso. Queremos viver em um único mundo. Tem de haver uma conexão física, um elo energético e, se houver, deve ser possível fazer uma leitura do corpo bioenergético humano. Cientistas e médicos já conseguiam fazer a leitura do corpo físico por meio de vários aparelhos eletrônicos e fotônicos. Havia vários tipos de equipamentos, como o EKG, para a leitura de energias eletromagnéticas e outras energias conhecidas do corpo físico, mas, quando nos voltávamos para o virtual, não tínhamos nenhuma forma concreta de mensuração porque não sabíamos o que era. Eu achava que devia haver algum tipo de projeção matemática que conseguisse capturá-lo. Um dos pensamentos que me ocorreram nessa época foi que o grande debate entre o real e o virtual poderia ser nada menos do que uma construção a partir de um modelo errado da física. Meu orientador, Dr. Reid, disse certa vez que os fótons visíveis, luz, eletromagnetismo, não têm nenhum papel vital no efeito do campo de informações quânticas. A luz desempenha um papel na troca de energia, que, entretanto, tem pouco a ver com a transferência de informações. Por fim consegui verificar essa ideia por meio de experiências com correspondências, mas ainda não estava muito seguro sobre o papel do elétron em relação ao do fóton. Contei a Henri que, durante essas caminhadas e depois de volta ao laboratório, onde dia e noite fazia experiências com correspondências, eu procurava resolver esse problema. Henri foi a primeira pessoa, além do Dr. Reid, a mostrar-se disposta a reduzir as expectativas sobre a utilidade do fóton visível na troca de informações. Naturalmente, agora sabemos que, embora energizem o campo EDG, e nós os usamos de maneiras específicas no processo de impressão dos infocêuticos os fótons visíveis não são cruciais como mecanismo do processo de troca de informações no corpo bioenergético. É possível até que nem sejam partículas distintas, se levarmos em conta as últimas experiências da física de vanguarda. É o elétron, afinal de contas, que tem suma importância nesse processo. Só no final de 2005 encontramos um físico que apresentou uma teoria que correspondia em grande parte à nossa pesquisa e intuição, Milowolf e sua teoria de ressonância espacial, segundo a qual um elétron constitui uma onda estacionária esférica oscilatória. Quando dois elétrons, ou ondas estacionárias esféricas, interagem, ocorre uma mudança na ressonância espacial no ponto de interseção.
Se for comprovado que o modelo de Wolff está correto, então a ideia de correspondência que aperfeiçoei estará em terreno sólido. Para simplificar, consideramos a correspondência uma mudança na resistência ou permissividade do espaço, que pode ser vista como sua forma ou estrutura traço, mas não me refiro aos campos eletromagnéticos, embora use os termos resistência e permissividade, por serem convenientes para a descrição da mudança que Milwaukee chama de ressonância espacial. A mudança na estrutura do espaço afeta a expressão da matéria, com as diferentes ressonâncias espaciais representando diferentes disposições de elétrons, o que resulta, por exemplo, na tabela periódica dos elementos. Talvez a onda de matéria de Broglie seja na verdade uma ressonância espacial. Mais ainda, talvez essa mudança da ressonância espacial seja o que impulsiona a química, no nível subatômico, impulsionando também, em decorrência, a fisiologia do corpo. A ressonância espacial é uma forma esclarecedora de explicar o que venho mensurando em todas as minhas experiências com correspondências entre o conteúdo de ampolas há mais de 20 anos. Mas esse modelo físico surgiu muito tempo depois. Minha conversa com Henri durante aquela primeira visita foi fantástica pelo fato de ele realmente entender o que eu estava dizendo. Mais que isso, ele me fez sugestões criativas, e essa foi a sua mais importante contribuição na época, sobre como poderíamos representar e programar meus dados no computador. Foi um avanço real, que tornou possível a aplicação clínica de minhas ideias selvagens. Uma das discussões teóricas de Henri e Peter, surgida de suas respectivas especulações anteriores sobre real versus virtual, girava em torno da correspondência. Os dois voltaram a debater a questão fundamental: o que acontece quando o virtual é levado para o mundo físico, real? Os físicos falavam acerca de mensurações e do colapso da função de onda, o que faz de uma probabilidade no reino quântico uma certeza no mundo físico. Antes de ser mensurado, o elétron ou fóton é apenas uma nuvem de potencialidade, com probabilidade de a partícula quântica estar aqui ou ali. Contudo, depois da mensuração, você pode determinar com precisão a localização de uma partícula. Uma forma de falar sobre uma ocorrência desse tipo é descrevê-la como correspondências feitas pela natureza, que, depois de examinar todos os potenciais, escolhe as melhores correspondências naquelas situações específicas. Ambiente experimental. Henri revelou a Peter suas ideias acerca de um comutador do real para o virtual e sobre uma forma de, usando um computador, criar o ponto de conexão entre o real e o virtual. Explicou que a intenção constituía uma parte da correspondência, um elo entre as coisas, mas não um mecanismo para obter informações. Havia algo mais em ação. Esse algo mais talvez fosse um processo ou mecanismo da natureza que permite que as várias energias do cosmos e os tipos quase ilimitados de informação se comuniquem de maneira útil, organizada e coerente. De algum modo, existia uma forma de a natureza permitir que coisas dispares se juntassem, criando padrões significativos. Existia uma forma de as coisas se corresponderem entre si para criar algo do nada, trazendo ordem ao caos, tornando possível o improvável e fazendo uso criativo e prático de variáveis quase infinitas. O processo em si, embora a intenção pudesse capitalizá-lo, e além de meramente interligar as coisas, sendo responsável também por colocá-las em ordem. Peter partilhou com Henri suas ideias sobre correspondência, contando que entendera que quase tudo no cerne da física quântica podia ser considerado um processo de correspondência. De acordo com o modelo padrão, o elétron é ao mesmo tempo onda e partícula. A forma como se vê o elétron, ou qualquer outra partícula, na verdade, depende do tipo de experiência que se faz. Então, Peter ponderou, outra forma de descrever essa dualidade onda-partícula e, por extensão, muito do que acontecia no plano virtual, o plano das energias fundamentais da matéria, seria por meio da correspondência. No mundo virtual, ou quântico, todos os estados possíveis coexistem. É o que na mecânica quântica se chama de superposição. Entretanto, quando se faz uma quantificação, ocorre na rede de informações um processo subjacente de correspondência que testa todos os estados possíveis e escolhe aquele que corresponde de maneira mais estrita ao estado mensurado. O ato de quantificar, que constitui um processo de correspondência, colapsa a função de onda, que transforma algo virtual,
que não se pode mensurar nem mesmo conhecer de forma quantitativa ou qualitativa, em real, mensurável, dotado de características identificáveis, de acordo com o contexto da quantificação. Do plano da superposição de todas as possibilidades, a entidade sob escrutínio mostra um aspecto de si mesma que se revela justamente aquele que satisfaz as condições da mensuração. Durante anos, Harry refletira sobre a ideia de correspondência entre hologramas de informação à distância, enquanto o foco de Peter se voltava para como e onde estavam localizados os hologramas de informação numa função de onda. À medida que os dois expunham suas respectivas ideias, uma nova compreensão surgia. Eles visualizaram outro aspecto da realidade subjacente ao mundo da matéria, em que a informação é continuamente urdida em uma teia de relacionamentos. Talvez, como dizem os místicos, a consciência seja o maior de todos os casamenteiros. Não havia como saber com certeza, mas de uma coisa eles tinham convicção: onde existe ordem, existem regras ou processos, e esses poderiam ser úteis para a objetivação do processo de mensuração de energia e informação no corpo bioenergético. Eles entenderam, por exemplo, que a natureza não determina que há apenas uma resposta correta para uma pergunta. Essa descoberta tem implicações consideráveis para qualquer tipo de biotecnologia usado de maneira terapêutica. A medicina alopática reconhece isso em seus testes, ao estabelecer certo padrão de normalidade para a variação das coisas, como com os diferentes aspectos da química do sangue. O corpo tem flexibilidade. Pode enfrentar flutuações dentro de determinados limites. Nosso nível de colesterol deve ficar abaixo de 200. Portanto 175 está dentro de uma faixa segura, e o mesmo se pode dizer de 183 e 167. Não é necessário detectar a única resposta certa quando lidamos com muitos dos parâmetros corporais, porque o corpo, no nível sistêmico, normalmente não precisa de apenas uma resposta correta. O mesmo se aplica à natureza em geral. Harry explicou, a natureza parece procurar a melhor resposta possível entre as várias opções existentes naquelas circunstâncias. Isso é diferente da probabilidade estatística que rege o mundo quântico. Não se trata de mero acaso ou de processos aleatórios, mas de emergência, ordenação, formação de padrão. A natureza como a conhecemos, ambos argumentaram, resulta das informações e energias do universo fazerem correspondências cada vez melhores. A consequência é um crescimento contínuo do nível de organização da natureza ao longo do tempo, a despeito da entropia, tendência à desordem ou desequilíbrio. A realidade complexa e auto-organizadora em que vivemos talvez seja uma propriedade decorrente da propensão da natureza a correspondências, e a natureza parece especialista em encontrar a melhor correspondência possível. Em um sentido muito verdadeiro, o processo de correspondência é evolutivo, uma vez que as melhores respostas imprimem sua marca no mundo da matéria, enquanto as correspondências menos eficientes ou menos apropriadas são descartadas. Todas as experiências de correspondência de Peter poderiam ser explicadas em conformidade com esse processo, com o ponteiro indicador do equipamento sinalizando a força da correspondência entre as assinaturas energéticas de dois itens testados. Em meados dos anos 1980, Peter se espantou com os resultados dos primeiros testes, pois revelavam que algumas das correspondências pareciam desaparecer quando uma melhor ou mais adequada era feita. Ele comentou: o intrigante é que isso não era nada científico. A ciência exige reprodutibilidade. Na bioquímica, porém, as coisas são diferentes. Sabemos que, ao fabricar as moléculas complexas de um hormônio ou de uma enzima, se o corpo não tiver acesso a algum ingrediente básico durante o processo, pode substituí-lo. Na produção de algumas enzimas, por exemplo, é possível substituir cobre por zinco. O corpo, na verdade, está escolhendo a melhor solução para o problema. Esse tipo de questão me levou à ideia de contexto. A correspondência é feita dentro de um contexto, e a melhor correspondência é determinada em relação a ele. Essa ideia mostra como a medicina funciona. A noção de escala também foi importante, com a formação de padrões mais amplos de correspondência a partir de várias correspondências menores ocorridas antes, explicando parcialmente a emergência e as mudanças de fase. Na natureza há constantes muito bem coordenadas que são necessárias para a vida.
Em uma escala maior, há constantes cosmológicas muito bem coordenadas que tornam o universo possível. No outro extremo da escala, há parâmetros precisos que possibilitam a vida, como as sequências acuradamente ordenadas de aminoácidos que devem ser produzidas para criar as proteínas que executam a maior parte do trabalho vital do corpo. Se você mudar qualquer uma dessas constantes, mesmo que se trate de uma mudança mínima, o universo como o conhecemos deixará de existir e nenhum aminoácido formará nenhuma sequência útil. Contudo, também é verdade que a maior parte da vida prossegue em virtude não da precisão, mas da flexibilidade. A vida se caracteriza por sua impressionante capacidade de adaptação e transformação, interagindo continuamente com o meio ambiente. Essa adaptabilidade significa que o leque de correspondências que as informações e a energia podem fazer para que a vida floresça e se mantenha mesmo muito amplo. Uma correspondência só pode ser considerada a melhor dentro do contexto das circunstâncias. É por isso que os biólogos encontram micróbios em franco desenvolvimento nos lugares mais inóspitos, desde os mais quentes ou áridos até as áreas mais geladas das regiões polares. O que funciona em determinado conjunto de circunstâncias, ou em determinada escala, pode ser letal em outro, e a vida, obviamente, sempre encontra um modo de usar as energias e informações de um meio ambiente específico em seu próprio benefício. A RIPT tem a impressão de que, no nível teórico, os processos criativos mais profundos e potentes da vida dependem desse contínuo processo de correspondência. Então, qual é exatamente a melhor correspondência possível? A resposta é que tudo depende da pergunta ou do contexto. Considere o seguinte exemplo: Jim nasceu no dia 12 de janeiro de 1978. No dia 13 de janeiro de 2008, eu pergunto quantos anos o rapaz tem. Você poderia dar várias respostas que seriam mais ou menos corretas e informativas: 30 anos, entre 29 e 30 anos, menos de 40 anos e assim por diante. A resposta mais realista entre as opções mencionadas acima é a de que Jim tem 30 anos, mas qualquer uma das demais seria uma avaliação bastante acertada de sua idade, dependendo da finalidade dessa informação. À medida que eu se refino o contexto da pergunta, que pode ser vista como um parâmetro de medição, a resposta menos desejada é descartada primeiro e as correspondências ficam cada vez melhores. Como a correspondência funcionaria no mundo natural? Qual seria o mecanismo? O ex-professor de filosofia Ervin Laszlo aborda essa questão em Science and Akashic Field, an Integral Theory of Everything. Seu campo acásico, ou como ele mais coloquialmente chama, o campo A, é similar, se não realmente equivalente, ao campo de ponto zero. Laszlo escreveu que o campo informa todas as coisas com todas as outras coisas continua sendo a mais simples e significativa explanação da não-localidade e do entrelaçamento que encontramos na física e na cosmologia, bem como na biologia e na pesquisa sobre consciência. Laszlo explicou que, embora o campo A, assim como o campo gravitacional, não possa ser percebido diretamente, seus efeitos podem ser percebidos no mundo real, e esses efeitos são resultado de como o campo A transmite informação entre coisas correspondentes, ou correlatas. Ele observa, o campo A transporta informação mais direta, intensa, e portanto evidente, entre coisas estreitamente semelhantes, que são isomórficas, que têm a mesma forma básica. Isso ocorre porque a informação do campo A é transportada por padrões superpostos de interferência ondulatória do vácuo equivalentes aos hologramas. Sabemos que em um holograma cada elemento se combina com elementos isomórficos, com seus semelhantes. Os cientistas chamam essa combinação de conjugação. Um padrão holográfico é conjugado com padrões semelhantes em qualquer classificação de padrões, por mais vasta que seja. Edgar Mitchell, ex-astronauta e fundador do Institute of Noetic Sciences, e seus colaboradores aplicaram ideias parecidas no estudo da consciência, que ele acredita ser holográfica e surgir como resultado da ressonância adaptativa de fase conjugada. Essa é uma expressão matemática que descreve como a ressonância acontece. Entidades do universo, incluindo a consciência e outras coisas não materiais, se encontram ou se unem quando ressoam porque compartilham um relacionamento energético semelhante, conjugado, por meio do relacionamento fásico de suas ondas.
Esses relacionamentos fásicos transportam informações. Laszlo, Mitchell e outros descrevem mecanismos que até agora não foram mensurados explicitamente, ou foram. As experiências de Peter com correspondências parecem indicar que ele de fato descobriu uma forma de medir os efeitos das ressonâncias holográficas do corpo bioenergético humano e das estruturas no espaço criadas por essas ressonâncias. As correspondências dele revelam os sistemas conjugados entre o corpo bioenergético e o corpo físico. Em termos do NES, a correspondência pode ser mais bem explicada como processo que possibilita a descrição de semelhanças e diferenças. A correspondência ocorre entre o que chamamos de estruturas de informação. A informação é tão real quanto a energia e, assim como ela, pode ser ordenada ou desordenada. A imensa quantidade de informações subjacentes no corpo humano se agrega, e portanto se estrutura, em formas específicas para compor uma estrutura maior, ordenada, que se auto-organiza no que chamamos de corpo bioenergético humano. O corpo bioenergético é como um conjunto de sistemas encaixado dentro de outros sistemas, e a agregação, processo pelo qual sistemas de informação maiores e mais ordenados nascem da interligação entre subsistemas menores subjacentes, constitui um processo dinâmico em que vários tipos de informação estruturada combinam-se entre si, interagem e informam uns aos outros a fim de compor o grande corpo bioenergético. Harry havia refletido muito sobre um modo de aperfeiçoar essas ideias para construir uma biotecnologia melhor. Muitos biotecnólogos tentam descobrir a única resposta correta para cada pergunta. Podem determinar, por exemplo, que um órgão tem uma vibração ou frequência específica. Testam o corpo em busca dessa mensagem de assinatura e, se não a encontram ou se detectam uma mensagem distorcida, tentam dar ao corpo a vibração ou frequência corretiva. Dependendo do equipamento, a mensagem corretiva pode ser enviada por meio de um som audível, um pulso elétrico ou uma luz colorida. Teoricamente esse método funcionaria, mas, e esse era o grande mas para Harry e Peter, estaria abordando apenas, ou em grande parte, os aspectos eletromagnéticos do corpo. Peter estava convencido da existência de uma realidade mais profunda no corpo bioenergético e no corpo físico. Além disso, mesmo que se corrigisse uma frequência distorcida com a frequência correta, o enfoque da saúde ainda seria reativo, não muito diferente do da medicina alopática, e não proativo, porque se estaria cuidando da consequência, ou sintoma, do problema energético subjacente, e não do processo que está por trás, causando a doença. Em outras palavras, se o fígado entrasse em colapso, essa biotecnologia faria uma tentativa de restabelecer sua vibração natural, mas não se ocuparia da razão por que esse órgão perdeu a frequência natural. Para começo de conversa, Peter e Harry queriam abordar a cura energética a partir de uma perspectiva completamente diferente. Como o corpo humano opera dentro de certos parâmetros de normalidade, seria preciso que qualquer teste fosse sensível a esse caráter relativo do seu funcionamento. Talvez fosse mais útil, os dois ponderaram, criar uma biotecnologia capaz de testar a integridade funcional do corpo bioenergético, de que maneira cada processo funciona em relação aos outros e ao meio ambiente, e não isoladamente. Peter dispunha de um modelo teórico do corpo bioenergético que explicava os processos subjacentes à correspondência. Via o corpo bioenergético humano como dinâmico, em permanente mudança, de modo que qualquer correção teria de ser relativa. Existe uma complexa interligação entre os milhares de funções do corpo físico, o qual, em última análise, é regulado pelo corpo bioenergético. Portanto, no nível sistêmico, do corpo bioenergético completo, haveria mais de uma maneira de o corpo bioenergético fazer correções para devolver a homeostase ao corpo físico. O processo, naturalmente, acontece de duas formas: construtiva, no caso em que aumenta a organização e o bem-estar, e destrutiva, no caso de deterioração e doenças. O corpo é sensível à escala, pode acumular muitas distorções pequenas, mas, quando as mudanças se agregam, esses pequenos erros, se não forem corrigidos, geram problemas maiores e mais graves no nível sistêmico, degradando as funções do sistema ao longo do tempo. Peter começou a realmente se interessar pela ideia de agregação, porque o grande corpo bioenergético,
como um campo de informações estruturado de forma específica, é composto por sistemas e subsistemas. Pode-se pensar na agregação como um processo dinâmico em que vários tipos de informação estruturada, conjugada, interagem e informam uns aos outros para formar o grande corpo bioenergético. A singularidade e a força do enfoque de Peter consistiam no fato de ele ter chegado ao cerne da questão da organização dos campos energéticos, como a correspondência acontece no corpo.